Gente, algumas semanas atrás, o meu sogro e o Miguelzinho, meu sobrinho, chegou para mim e para a Tuane e falou assim, a gente queria convidar vocês para subir o Morro do Anhangaba. Deixa eu perguntar, esse negócio é famoso aqui ou só os dois conhecem? Tá, todo mundo quase conhece. Quem já subiu? Olha, cara, o negócio aqui é outro nível. E aí eu falei assim, cara, peraí, repete, é um convite para eu e a Tuane, com a Elisa, subir um morro, mato. Peraí, deixa eu perguntar de novo. Dá uma olhada pra gente, tá? É que a Tuane não tá aqui. Mas dá uma olhada. A gente tem cara de que sobe em morro para chegar lá em cima. E essa é a nossa verdade, que pode ser contrariada e a gente pode se converter a outra. Para chegar lá em cima, olhar e falar assim, caramba, que bonito, vamos descer? É isso que quebra, às vezes, as aventuras, e por isso que nós não somos um casal tão aventureiro no meio dessas coisas. E aí eu comecei a olhar para esse negócio de Morro do Anhangaba, que fica na Serra da Baitaca, no município de Quatro Barras, que, aliás, eu nunca aceito viagem para lá, e que, em língua tupi-guarani, você sabe o que significa? Segundo o Google, o nome Morro do Anhangaba, porque como eu estou vindo de São Paulo, eu sempre vou falar Anhangabaú, mas Anhangaba significa morada do diabo. Eu falei, cara, é agora que eu não vou mesmo. Pô, eu confesso uma outra coisa, sogro, Miguel, a gente tá num outro rolê. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a gente. Eu falei, porque a gente não gosta e não é preparado para isso. Eu falei, deixa eu dar uma pesquisada para começar de uma maneira mais simples e que tenha, ou que seja um pouco mais empolgante, num outro morro. Aí eu comecei a pesquisar sobre o Monte Everest, para a gente começar mais tranquilo, até porque lá acho que tem um clima mais pra gente. E eu não sei se você já foi lá, porque eu já não duvido mais nada, depois do que eu vi aqui da nossa pequena pesquisa, que o Monte Everest, né, que fica ali na Cordilheira do Himalaia e toda aquela coisa, é um negócio sinistro o tamanho, porque o daqui é uns 1.000 e poucos metros. O Monte Everest ele fica a 8.849 metros acima do nível do mar. Então, tipo, é mais ou menos, se eu não estiver bem enganado, 8 vezes o daqui. E o que é legal que eu estava pesquisando, né? Porque eu falei, não, depois eu vou lá na Decathlon. Aqui tem Decathlon, né? Vou lá, compro todo o equipamento e tal, para a gente começar mais tranquilo no Everest. E o que eu percebi, o que eu achei mais interessante lendo as entrevistas e o pessoal falando sobre desse monte, é que, assim, primeiro ele é famosíssimo e muita gente está lá. Aliás, se você colocar no Google, tem muitos corpos lá. É um negócio, pessoas mórbidas como eu, às vezes fica de madrugada pesquisando sobre isso. Gente congelada que morreu lá e falou, cara, não vai dar para te tirar não, fica aí. Ah, então beleza. Aí fica morto lá mesmo, porque não dá para escolher nem tentar descer. E aí o que acontece? Pesquisando sobre isso, uma coisa que eu achei muito curiosa é que o que mais faz com que as pessoas morram ou desistam num determinado momento, porque quando passa de 7.000 metros, assim, eles já chamam de zona da morte, porque fala, cara, agora já era. Você tem que ser muito giraia para conseguir chegar lá no topo e tal. E aí, uma das coisas que eu achei mais curioso, que o que mais faz com que as pessoas morram ou as pessoas não consigam ir, é a falta de oxigênio. Tipo, o oxigênio. Não é o frio, não é todas aquelas coisas que a gente possa imaginar, mas é o simples oxigênio. Porque quando as pessoas vão para lá, elas menosprezam essa parada do oxigênio, de levar um tubão de oxigênio para falar assim, cara, eu quero chegar lá. E aí o que eu achei curioso no meio dessa história é que, então, grande parte dos alpinistas, eles morrem lá antes de chegar no topo, porque eles menosprezaram o oxigênio e eles, assim, focaram nos recursos, no frio, naquelas mochilas, naquele equipamento todo que a gente olha e fala assim, caramba, que vontade de comprar, mas eu sei que eu nunca vou usar e não tenho dinheiro para isso, mas eles sempre focam nisso. Cara, por que eu estou dizendo isso para você? Se eu te perguntasse assim hoje, qual que será para você, assim, qual é a maior ameaça da igreja hoje? Se eu te perguntasse isso assim, papuf, e você pudesse responder,
Para você, qual que é a maior ameaça da igreja? O que ameaça a igreja hoje? Que você fala assim, cara, aqui é um problema. Ó, aqui tem gente que morre aqui. Não, ó, eu acho que isso... Talvez você falaria, bom, às vezes a igreja não responde tão plenamente, profundamente às realidades que a cerca. Pode ser. Você tem várias questões que talvez você colocaria dizendo, isso é uma ameaça para a vida da igreja. Mas eu quero, a partir desse texto de hoje, nessa parcela dessa imensidão de Bíblia, fé e discussão, dizer para você que, para mim, a maior ameaça da igreja hoje não são os recursos. Não é toda essa coisa assim, bonita, bela, essa coisa que enche os olhos. Para mim, o que mais ameaça a igreja hoje é a simples falta de oxigênio. Daquilo que a gente às vezes menospreza, e aí a gente diz, não, mas se a nossa igreja tiver isso, recursos que são válidos, mas que não podem ser ou menosprezar o básico, que eu chamo de oxigênio. Tá, mas que oxigênio? Do que é isso? Cara, para mim, quando eu li esse texto essa semana, ao longo desses dias, me pareceu que o apóstolo Paulo, ele... e eu vou fazer assim para fazer de conta que eu passei o slide, tá? Aí vocês mudam aí, hein? Ele não ouviu, mas só repassar. Para mim, esse é um texto que Paulo ele vai falar, assim, não é isso aqui... Aí a Rafa está aqui, por isso que você não pode, às vezes, falar e entrar nos negócios que você não tem a manha, né? Mas, assim, eu vou chamar dos componentes do oxigênio da fé. Tá? Eu vou chamar disso, assim, porque eu estava dando uma pesquisa, não tinha nada a ver. Mas eu vou chamar assim. O oxigênio da fé, para mim, ela é percebida em 4 coisas aqui nesse texto. E aí são as 4 coisas que a gente vai caminhar. Que eu chamo de gratidão, conhecimento, esperança e poder. Para você chegar no topo, ou entrar nessa escalada, essas 4 coisas... elas é o que vai te fazer sobreviver. Tipo, não são recursos. É a essência do que nós cremos e do que vai te fazer realmente permanecer, mesmo diante dos desafios ao longo de cada subida. Gratidão, conhecimento, esperança e poder. E aí, antes da gente entrar no texto, deixa eu mostrar para você algumas coisas legais, né? Que eu sei que você já conhece, até porque o pessoal aqui é especialista em Efésios depois do acampamento. Mas assim, quando você olha para essa carta, teve uma galera que se converteu assim e foi um negócio muito massa, porque eles se converteram de verdade. Não, ainda não, calma aí. Eles se converteram de uma maneira muito real, assim, abandonaram tudo aquilo que eles criam antes. E o que é fantástico é perceber assim que não foi uma conversão assim, aquela coisa meio tímida. Eles se converteram de verdade, se tornou público, se tornou algo característico da vida deles. E a partir do momento em que eles começaram a viver uma vida pautada pela fé, né, pelos princípios de Deus, o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo, cara, eu quero dizer algumas coisas para vocês, porque eu sei que vocês estão vivendo numa cultura que às vezes foca muito em recursos. E aí eu quero dar o oxigênio para vocês, para oxigenar a vida de vocês, para vocês terem uma experiência ainda maior com Deus. Porque não adianta você ter tido uma experiência de conversão assim fascinante, se você não continua vivendo essa vida fascinante. Ou pelo menos caminhando rumo a uma vida fascinante. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, e aí não é à toa que para mim é uma das coisas mais belas, que é no capítulo 1, fica com a tua Bíblia aberta aí que o negócio é louco, do verso 1 até o verso 14, você tem isso aqui a gente chama de uma doxologia, que eu vou dizer o seguinte, é basicamente uma mistura de louvor e oração, com cântico, assim, é uma coisa do tipo, quando o apóstolo Paulo ele escreve isso daqui, é como se na mente dele não houvesse pausa. É uma frase longa, é como se do verso 1 ao 14 fosse uma única frase. E eu não vou ler, porque eu não quero gastar tanto tempo, mas aqui vai ter aquelas coisas mais profundas e às vezes mais polêmicas que a gente às vezes lê, ouve sobre discussões. Que o Senhor nos abençoe com toda a bênção espiritual,
predestinou, temos a redenção, fomos adotados, predestinados, escolhidos, selados. Assim, é um negócio fascinante, cara. Não tem como você olhar para isso aqui e falar, nossa, que legal que é a fé. Isso aqui é lindo. Porque assim, o apóstolo Paulo ele está extremamente empolgado, dizendo, cara, o que Deus fez por vocês e como ele envolve vocês é uma coisa que não dá para você ser simplesmente assim, poxa, que bacana. Não, é algo que não tem como você se conter diante disso. Então, quando ele faz essa oração, essa doxologia, ele escreve isso, ele já começa com um negócio maravilhoso. Porque ele já começa dizendo, olha o que Deus fez por vocês. Olha só como Deus ama vocês, como Deus envolve vocês. Como Deus, assim, trabalhou. Eu já estou começando a pregar nesses versos. Porque você vê Deus conduzindo Cristo, cumprindo, e o Espírito Santo atuando assim. Você tem a Trindade nesse cântico. Então o próprio Deus, o Paulo, começa falando sobre algo maravilhoso que nos envolve. Por quê? Porque ele não vai falar sobre algo para te animar usando recursos. Simples recursos. Vai ter alguma coisa legal. Paulo fala, vamos começar pelo que Deus fez. Porque construindo essa base do que Deus fez, eu posso dizer uma coisa para você com muito temor. Tudo que você constrói do que Deus já partiu é saudável. Então é por isso que eu acho fantástico perceber que ele começa com o que Deus fez e agora ele vai dizer assim, cara, o que eu quero que vocês façam. E aí que entra essa oração do apóstolo Paulo. E aí por isso que o texto começa dizendo assim, por essa razão, por tudo que Deus fez, vamos nos ajoelhar agora ao lado do apóstolo Paulo e vamos ver essa oração que ele vai fazer com a gente com essas 4 coisas. Não, já começou do contrário. O primeiro é a gratidão. Eu acho que eu mandei o antigo pro Dani, a culpa é minha. Veja aqui comigo, cara, não perca isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso e é fascinante. Olha só, leia aí comigo, aí ou aqui, porque aqui ficou um pouquinho pequeno, Dani, depois a gente vai esquematizando esses esquemas aí. Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Cara, eu não consigo passar despercebido. Não dá para eu ignorar, não dá para eu fingir, não dá nem para eu não mensurar o quanto que eu estou feliz, o quanto que eu sou grato, porque eu olho para a vida de vocês e, cara, é visível. É visível o que Deus fez, está fazendo através da vida de vocês. E o que eu acho mais fascinante é que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. E nessa prisão de Paulo, o que me faz imaginar, porque agora quando a gente vai vivendo alguns momentos mais caóticos da nossa vida, mais onde a gente se encontra em alguns tempos de fragilidade, às vezes a nossa tendência sempre é voltar o nosso olhar para nós mesmos. Poxa, não, Rodrigo, não estou bem esses meses. Cara, a gente respeita muito isso. Porque você tem que sentir a sua dor e encontrar o Senhor nela, e a gente, como igreja, faz parte de te mostrar isso. Mas eu acho fascinante perceber que, como Paulo, mesmo preso, e sendo um cara que não para, ele é um cara que escreve uma carta dizendo, eu estou reparando em vocês. Eu sou grato pela vida de vocês. Eu não estou fechado, eu não estou assim, daqui uns meses eu vou... Não, cara, eu estou aqui. E eu estou vendo vocês, o foco não está em mim. E eu sou grato porque eu estou vendo os sinais da graça. Eu olho para vocês e eu vejo que o Evangelho não é uma teoria. Eu olho para vocês e eu vejo que o Evangelho é uma realidade impressa em cada um de vocês. Eu olho para vocês e eu vejo que tudo aquilo que eu escrevi ali, que você não entende quase nada, do 1 ao 14, dos escolhidos, predestinados, selados e tal, eu olho para a vida de vocês e eu vejo assim... O eterno está conectado com o temporal. A obra do Senhor está conectada com a vida de vocês. Então eu vejo essa conexão e eu fico fascinado. Porque eu olho para vocês e eu vejo 2 coisas. A fé que vocês têm em Cristo, ou seja, esse sinal vertical. Eu sempre confundo vertical com horizontal. E eu olho para vocês e eu vejo esse outro sinal, que é o amor
que vocês estão tendo com aqueles que estão ao redor. Eu vejo os dois sinais. Eu vejo esses dois movimentos. A fé de vocês, o que vocês acreditam, não é uma coisinha assim, ó. Tá guardadinha aqui, ó, no coração, assim, sabe? Tá lá no fundinho, assim, você tem que até arrancar um pouco a poeira, assim, para ver. Não. Eu olho para vocês em cada olhar, em cada gesto, em cada passo. Eu vejo a obra divina na vida de vocês. Porque uma coisa é você saber. Outra coisa é você ter o que o Senhor proporciona do verso 1 a 14. Uma coisa é você saber explicar o que é predestinação, eleição, adoção, selados. Outra coisa é você vivenciar isso de uma maneira de Deus. Muito obrigado por essa graça. Muito obrigado por esses sinais. Só que se você está me ouvindo agora, talvez você olhe para isso e fale assim, nossa, mas agora eu fiquei desanimado. Cara, porque é fascinante isso. Mas às vezes eu olho para a minha vida assim e... Cara, parece que eu estou tão distante de uma coisa tão profunda assim, sabe? Às vezes eu olho para a minha vida e eu digo... Cara, eu acho que eu não sou crente, não. Aliás, eu tinha até esquecido já de Deus ao longo dessa semana. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Cara, essa igreja não era perfeita. Essa igreja não era uma igreja assim que a gente vai chegar aqui e dizer temos que ser igual à igreja de Éfeso. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma coisa muito fantástica. E você sabe disso, que às vezes, ou às vezes não, todas as vezes, quando você vai lendo a sua Bíblia, você vai começar a perceber que muitas vezes Deus, ele não trabalha ou ele não nos trata na base daquilo que nós somos, mas naquilo que nós somos em Cristo. Deixa eu ilustrar isso para você. Tem um episódio daquele livro de Juízes, livro maravilhoso, um monte de gente acha chato, eu fico escandalizado com isso, porque é sensacional. É a história do Brasil, aquilo lá. E aí o que acontece? Porque assim, é só decadência. E aí termina com um louco chamado Sansão, derrubando toda a parada em cima dele, se matando e tal. Mas é para um outro momento. Você tem um guerreiro lá chamado Gideão. E esse cara chamado Gideão, ele foi chamado por Deus para libertar os israelitas das mãos dos midianitas. E aí, quando o Senhor aparece na história de Gideão, Gideão é um cara que está meio assim... Cara, ele está tá escondidão, assim, malhando trigo num tanque de passar uvas, de prensar uvas. Então, ele está fazendo um negócio assim que não faz sentido nenhum. É um cara que está com medo, é um cara que está meio solitário, meio sozinho, um cara que está... Cara, se Deus aparecesse para ele talvez ia falar assim, ó, escolhe o vizinho aqui, porque eu estou no pior estado da minha vida. E aí depois, quando você lê essa história, você vai perceber que quando Deus chega para ele, para colocá-lo como um juiz, né, para ele libertar os israelitas das mãos dos midianitas, o Senhor aparece para ele chamando ele de quê? Valioso guerreiro. Cara, ele não tem nada de valioso, muito menos de guerreiro. Mas o Senhor não trabalha, não trata, não se encontra com ele na base daquilo que ele é, mas na base daquilo que ele será. Cara, isso aqui é maluco. Porque não é que essa igreja é perfeita, mas é porque Deus está lidando com uma igreja que aos seus olhos será perfeita um dia. Que está sendo moldada para quando se encontrar com o Senhor nos ares, ela ser perfeita. Então é maravilhoso entender isso, porque Paulo sabe que não é uma igreja perfeita. Não são pessoas perfeitas, não são pessoas assim que possa chegar no domingo e olhar para a Santa Ceia e falar assim, Senhor, eu te dou graças porque eu sou muito digno de tomar essa ceia. Senhor, olha, eu olho aqui ao meu redor, não tem ninguém igual a mim. Jejuo 3 vezes por semana. Não tem isso. Ninguém é digno disso. Na verdade, se você pensa um pouquinho disso, você é o pior de todos, porque você não está se reconhecendo verdadeiramente. Mas o apóstolo Paulo escreve potencializando isso na vida da igreja, não porque eles eram, mas porque eles estavam indo na direção. Então é por isso que Paulo é grato por essa igreja. E é por isso que você e eu, às vezes a gente já quer encontrar uma vida perfeita, madura, como você quiser chamar. Mas ela só vai acontecer quando você se encontrar com o Senhor nos ares. Mas isso não tem que te desestimular, eu vou viver. Não. O que importa é você estar indo nessa direção.
Então, para mim, às vezes a experiência da igreja, ela vive mais por uma expectativa do que uma realidade. E até o próprio Kaká colocou aqui no momento de nós estarmos orando. Às vezes não parece que a igreja está triunfando. Mas quando você olha o que a igreja está fazendo no Rio Grande do Sul, a galera está cancelando o culto, entre aspas, para quem está ouvindo no Spotify, para dizer, cara, junta colchão, coloca a coberta, a roupa, ó, tenha comida ali, para que isso aconteça. No lugar aonde existe menos igrejas, então a gente pode dizer menos cristãos, ou aonde você está dormindo nesses dias? Numa igreja, é uma igreja batista, presbiteriana, do que quer que seja. Isso é fascinante. Então, às vezes, parece que a igreja só tem escândalos pelo que a gente vai vendo na internet, mas muita coisa boa acontecendo. E é essa a verdade que nós estamos progredindo e indo rumo a isso. Então, é lindo, é fascinante perceber que o apóstolo Paulo, ele é grato. Apesar de que eles eram menos santos do que ele, sabiam menos do que ele, estavam longe de ser quem deveriam ser. Mas o Paulo, ele é grato. E aí eu quero fechar esse primeiro ponto desse oxigênio chamado gratidão, desse componente para o nosso oxigênio, e que nós precisamos ser gratos pela nossa igreja. Nós precisamos ser gratos pela nossa igreja. E assim, eu estou falando de igreja. Às vezes a gente chama de igreja algumas coisas que não são igrejas. E aí você não tem que ser grato. Você tem que falar assim, cara, deixa quieto isso aí, que essa parada é muito louca e sai fora. E por que eu digo isso? Porque gratidão não é uma coisa comum do nosso coração. E quanto mais você se aproxima de uma igreja, quanto mais você conhece uma igreja, quanto mais às vezes você tem uma bagagem, num primeiro momento, às vezes tudo pode parecer muito lindo, você ser muito grato. Mas quando você vai conhecendo um monte de deficiência, um monte de limitação, e às vezes você fala, poxa, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, e às vezes não faz ou não te dão oportunidade, o que quer que seja, você não vai sendo grato por aquele lugar. E mesmo nessas imperfeições, o apóstolo Paulo era grato. Então eu queria chamar você a ser grato pela essa igreja. Ser grato pelo que ela é. Porque ela não vive a realidade que todos nós esperávamos. Uma realidade idealista do que a gente pode almejar pela uma leitura bíblica. Mas ela está tentando. E ela está caminhando olhando para isso. Por esse ideal. Então, para mim, gratidão é essa primeira coisa. Mas não essa gratidão besta, assim, ai, gratidão. Gratidão de verdade, tá? Não é as duas mãozinhas, assim, quando manda um recado, assim. Não, cara, Deus, obrigado por essa igreja. Porque mesmo sendo imperfeita, é a igreja que o Senhor tem abençoado e a gente tem sonhado o que precisa ser sonhado. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo é o conhecimento, cara. A gente tem um negócio aqui nesse texto do verso 17. Ó, leia aí comigo. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Cara, a segunda coisa que eu quero dizer para você jogar aí dentro do teu oxigênio, primeiro, então, é você ser grato. O segundo é você conhecer a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele ora por isso. E até é fantástico perceber de que ele sabe que todo o avanço ele vem da mão de Deus. Porque ele não fala assim, ó, eu quero que vocês conheçam. Ele diz o quê? Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê. Então Paulo sabe que a gente tem que orar ao Senhor dizendo, Pai, não me dê conhecimento. Eu quero conhecer, mas eu quero aprofundar mais. Aliás, essa é uma boa resposta. Quando a gente está vivendo os nossos momentos críticos de doutores da lei contra a igreja, ao invés da gente às vezes ficar, talvez, fazendo coisas que não deveriam, falando com gente ou remoendo, aqui é uma boa indicação. Ore pela igreja. Porque é um bom caminho que Paulo coloca. Só que esse conhecimento que a gente tem aqui, cara, isso daqui eu acho fantástico, porque ele diz que ele ora para que o Pai lhes dê espírito de sabedoria e revelação. Ou seja, eu estou orando para que haja espírito de sabedoria
e de revelação no quê? No pleno conhecimento dele. Presta atenção. Sabedoria, revelação, opa, beleza. Sabedoria, dá para ler uns livros aí do Pondé. Revelação, aí eu sei que é aquela experiência mais mística, assim. Mas aonde que Paulo encaixa essas duas coisas? No pleno conhecimento de Deus. Então, quando ele está falando sobre isso, o que eu quero que você veja é que esse conhecimento, ele é profundo, porque se trata de conhecer a Deus. Só que antes de você falar assim, não, mas beleza, eu tenho uma estante de livros sobre Deus. Não é só isso. Porque esse conhecimento não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento intelectualizado, é um conhecimento pessoal. E aí eu quero entrar numa coisa aqui que eu acho importante da gente entrar quando a gente pensa nesse conhecimento de Deus. Porque a gente vive numa era mística. Na verdade, isso sempre existiu, mas às vezes hoje as coisas se propagam cada vez mais fortes para a gente, mesmo quando a gente não procura. Às vezes a gente vive uma coisa meio mística, assim, no sentido de que parece que a gente tem que montar um quebra-cabeça da nossa vida que só existe na mente de Deus. Bom, deixa eu resumir isso para você. Às vezes a gente tem um lance do tipo assim, cara, eu vou ser mais objetivo, mais claro e mais exposto. Quando a gente falou assim, cara, vamos embora para Curitiba, a gente sempre fez uma coisa mais ou menos assim, Senhor, a gente tá querendo ir embora, cara. Porque a gente veio aqui em julho, veio no culto aqui, conversou com o Cacá no finalzinho, e a gente falou assim, mano, dá para ir embora. Tipo, dá para abrir mão de tudo assim, ir embora sem saber o que vai acontecer. E algumas vezes a gente chegou e falou assim, Senhor, eu não quero estar fazendo bobagem. Não quero estar fazendo coisa errada, cara. Então, assim... Mas o Senhor sabe também que... Se eu orar pedindo a tua vontade, geralmente o Senhor não vai responder. Senhor, o Senhor quer que eu fique em São Paulo ou em Curitiba? E aí Deus olha e fala assim, meu querido, eu quero só que você seja útil. E aí você... O que eu acho fantástico disso daqui... é que quando a gente, isso aqui é extremamente pessoal, mas pode servir para você. Quando a gente tomou essa decisão de vir para cá, em nenhum momento eu e a Tuane, a gente questionou isso misticamente do tipo, Senhor, a gente vai fazer uma campanha de oração para que o Senhor mostre a tua vontade, se é para a gente mudar ou não. Mas a gente basicamente fez 3 perguntas, que não foram 3 perguntas, mas que nessa semana eu peguei todas as conversas que eu e a Tuane tivemos e eu formulei nessas 3 perguntas. E na primeira pergunta a gente meio que pensou assim, cara, onde que os nossos dons podem ser mais úteis? Aqui em São Paulo ou lá em Curitiba? Aonde que eu posso ser mais útil, Senhor? A segunda pergunta foi, Senhor, a cultura de São Paulo é extremamente mais sufocante, desgastante, miserável, e aí já vai uma parte mais pessoal, do que a de Curitiba. Cara, a gente está se sentindo... A gente está esgotado, Senhor? A gente vai se esgotar? A gente vai morrer aqui? E aí a gente falou assim, a gente vai. A gente vai. Não tem verde nessa cidade. Apesar que a gente mudou aqui, lá na Vitor de Amaral, o pessoal cortou todas as árvores do meio lá, eu estou indignado. Aí eu falei, Senhor, acho que eu fiz bobagem mudando para cá. Então a gente falou, Senhor, onde a gente vai ser mais útil? Senhor, cara, aonde que é mais tentador, assim, num sentido ruim? O que vai ser pior para a nossa vida? E a terceira pergunta foi, aonde que a gente vai ter mais oportunidade de crescer? 3 perguntas, que na verdade são 3 áreas da nossa vida. Sobre serviço, sobre aonde que eu posso matar algumas coisas que vão me matar, e onde a gente pode crescer. E essas 3 perguntas, elas revelam não uma vontade de Deus, mas uma direção de Deus. Aonde que eu quero chegar? Deixa eu ler para você uma frase, porque o Cacá cita um monte de frase, eu falei, cara, eu também preciso, não parece que eu não estudei. Tem uma frase que diz assim, sabedoria
é mais miraculosa e sobrenatural do que qualquer profecia ou revelação diretamente inspirada. Nessa obra maravilhosa da sabedoria, Deus progressivamente transforma o pecador para pensar como ele, com as prioridades, sensibilidades, propósitos e o amor de Deus. Esse é o maior milagre já realizado pelo nosso Senhor, embora não seja valorizado como tal por uma igreja faminta por mais sinais e maravilhas tangíveis. Resumindo, para esse autor, para mim e para o nosso texto, o Senhor está dizendo assim: meus queridos e minhas queridas, aprendam a ter sabedoria, ou seja, aprender a viver revelação, clareza para tomar as decisões na direção do Senhor. Então isso aqui é maravilhoso, porque assim, você não precisa acordar num dia e falar assim: Senhor, que roupa o Senhor quer que eu vista hoje? Cara, você pode ser muito zeloso e Deus pode estar se preocupando com as suas roupas. Mas você pode falar assim: essa aqui tá limpa, vou usar ela hoje. Não, e eu não estou menosprezando. O que eu estou dizendo é que Paulo, ele diz, cara, é o seguinte, a gente precisa conhecer ao Senhor, a gente precisa conhecer essa palavra. Porque quando a gente conhece ela, fica mais revelado as coisas ao nosso redor. Eu percebo quanto que São Paulo era sufocante. Eu percebo que aqui também está num caminhozinho de São Paulo, mas bem menor, numa escala quase inatingível do que São Paulo já é. Então a gente faz essas perguntas. Então quando Paulo escreve sobre isso, eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, para que você aprenda a tomar decisões sábias. Para que você aprenda a ser profundo na tua relação com Deus. Então, aonde que eu quero chegar? Às vezes você pode falar assim: não, mas eu estudei 4 anos no seminário, eu fiz, sei lá, um tanto de cursinho aí, de coisa, programas e tal. Cara, a verdade é uma só. Nessa vida, a gente nunca vai chegar num estágio, num momento que você fala assim: eu não preciso mais conhecer ao Senhor. Eu já conheço todos os livros. Eu já tenho tudo estudado, já está tudo no slide, conforme o pessoal tira sarro de mim. Já está cada livro desse aqui nos slides. Então eu já cheguei... Não. Sempre dá para conhecer mais o Senhor. Sabe por quê? Porque essa semana vai surgir novas coisas que você não vai saber o que fazer. E eu já vou adiantar para você. O Senhor já vai ter te dado princípios que estão aqui dentro para você aprender a viver. Mas qual que é o problema? Você acha o livro de Provérbios chato. Então você vai se lascar. Porque se você não conhece Provérbios, Eclesiastes, os livros de sabedoria que te ajudam a tomar decisões segundo a mente de Deus, segundo o coração de Deus, o amor de Deus, as prioridades de Deus, os sonhos, entre aspas, de Deus, aí você vive uma vida agoniante, pensando que o seu papel é montar esse quebra-cabeça que só existe na mente de Deus. E o apóstolo Paulo diz: vocês foram feitos à imagem e semelhança do Senhor na conversão. Isso foi restaurado, isso está sendo restaurado. Então é por isso, e eu estou me desafiando a isso, e a qualquer momento alguém pode chegar para mim e falar: Rodrigo, eu achei. Eu estou procurando um texto de Paulo, onde Paulo ora por circunstâncias de pessoas. Porque uma coisa que eu tenho percebido, e estou lendo e procurando, e sempre revisitando, porque a gente sempre vai aprender coisas novas, é curioso como Paulo quase nunca ora por circunstâncias pessoais. Mas o que ele faz? Ele ora para que essas circunstâncias, grande parte das vezes desfavoráveis, abram novos caminhos para uma vida de mais crescimento e mais maturidade. Você quer ver o exemplo disso? Quando ele está preso e ele escreve à igreja de Éfeso. O que ele diz? Poxa, eu estou preso, mas a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho e lá no finalzinho da carta ele escreve o quê? Os da casa de César estão mandando saudações. Ou seja, os guardas estavam ali com ele. Ouvindo o evangelho, já estava começando a fazer parte dessa igreja invisível. Cara, isso é maravilhoso. Ele não fala assim: orem para que eu saia. Ele quer sair. Ele tem vontade de sair, esse homem não para. Mas o Senhor falou: não, fica um pouquinho preso aí, só para você escrever umas cartas. E mostrar para a igreja que a gente ora sim por circunstâncias e às vezes a gente fica profundamente angustiado com algumas. Só que mais do que isso Pai, que essas circunstâncias
me amadureçam mais, me façam crescer mais, me façam conhecer mais aonde tu podes ir. Mesmo que para mim é doído, mesmo que eu estou preso aqui escrevendo por essa igreja, mas eu amo essa igreja e eu quero que eles conheçam mais ao Senhor. Então essa é a segunda coisa que eu vejo aqui, Paulo escrevendo para que essa seja uma igreja que conheça o seu Deus. Senão subir no topo do Everest vai dar ruim. A terceira coisa, agora é menor, então fica tranquilo. Olha só o verso 18. Já está no jeito. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E é isso aí. Veja como Paulo ele escreve sobre esperança. A gente às vezes pensa que a esperança é meio que um sentimento que a gente tem que ter. E na fé não é assim. Esperança não é sentimento, é uma convicção. E eu acho muito legal quando ele traz esse lance da herança. Cara, isso aqui é altamente Antigo Testamento. A terra prometida. E aqui ele trabalha como herança. E eu acho muito bonitinha essa oração, porque eu gosto dessas coisas meio infantilizadas, do tipo, que os olhos do coração, aí você imagina um coração com os olhinhos assim. Mas olha a oração. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E o que ele quer dizer com isso? Na verdade, o apóstolo Paulo ele está colocando para essa igreja um problema que nós também vivemos hoje. Às vezes a gente está tão sufocado pela rotina e a gente quer tanto viver uma expectativa de um Deus assim que às vezes torna mais suave a nossa rotina ou dê mais um senso de propósito, que a gente às vezes começa a pensar que a nossa fé ela é meio que uma parada só para essa vida. Tipo, a nossa fé é sobre um Deus que cuida da gente aqui. E a gente esquece da onde a gente está indo. E, na verdade, para onde a gente está indo, né, que é esse lugar onde a gente chama de céu, é o ponto máximo da nossa expectativa. Você tem vários exemplos assim no Novo Testamento sobre isso. Até porque o Antigo Testamento, essa é uma verdade meio velada, de vida após morte. Mas você tem, por exemplo, Paulo escrevendo uma carta altamente escatológica, né, de Tessalônica. E aí ele escreve numa primeira carta falando assim, é o seguinte, a gente está esperando, né, que o Senhor Jesus volte, nos busque e tal. Aí na segunda carta ele já escreve falando assim, tem gente aí que não está querendo trabalhar porque está pensando que Jesus vai voltar logo. E aí o que Paulo diz? Quem sabe? Cara, se você não trabalha, então não vai comer não. Tipo, não adianta, se você não trabalha, não tem Mac depois do culto. Não vai rolar. Então, o que aconteceu? Esse lance de uma vida pós-morte, da vida eterna, de que a vida não termina num túmulo frio, solitário, era um lance que funcionava, assim, altamente na vida da igreja, porque a expectativa sempre estava lá. Algumas pessoas usaram isso e falaram, então não vou fazer mais nada da minha vida, o que já foi abolido, mas grande parte das pessoas viviam essa vida com propósito, e quando elas se deparavam com essas coisas, elas diziam, não, mas espera aí. Eu sei aonde está a minha herança. Você quer ver um exemplo disso? Eu acho muito, muito surreal assim. Se você for um pouquinho aí, dar uma folhadinha na frente da sua Bíblia, na carta de 1 Pedro, Pedro está escrevendo para uma galera assim, que foi dispersa, um lance sinistro, algo até que às vezes eu penso que vai acontecer com o pessoal do Rio Grande do Sul, de começar a sair dos seus lugares e ir para outros lugares, outras regiões, porque... lógico que aqui foi uma perseguição, mas no Rio Grande do Sul é o desânimo de reconstruir aquilo que está totalmente devastado. Mas olha só, Pedro escreve essa carta, da sua primeira carta, no finalzinho da sua Bíblia, dizendo assim, verso 3. Bendito, e é fantástico, porque é uma igreja que está sofrendo, mas ele começa com, Pai, nós te louvamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, ele nos regenerou por Cristo, ou seja, ele trouxe nova vida para a gente passado. Presta atenção nisso. Verso 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês,
ponto até aqui, senão eu vou dar um spoiler. Ele nos regenerou, passado. Uma herança guardada, futuro. O que está lá na frente. Entre passado e futuro, existe o agora. E aí o que ele diz no verso 5? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que Pedro está fazendo? Está escrevendo para uma igreja abalada e ele está dizendo assim, cara, eu sei o sofrimento de vocês, mas saiba de uma coisa, o passado de vocês já foi cuidado por Deus. O futuro de vocês já está garantido. E vocês estão sendo guardados nesse exato momento por esse Deus. Ou seja, quando você sabe aonde você vai chegar, você fica mais animado. Eu acho que uma das piores coisas da Uber é isso. Porque esses dias eu vi um meme na internet, né? Porque assim, agora a gente é Uber raiz, né? Tá na página do Facebook da Uber. E aí teve um menino lá que falou assim, teve uma discussão, porque é o dia inteiro os caras postando só porcaria lá, né? Uma discussão entre um motorista e o menino. E o menino falou assim, você é um velho xarope, sem futuro, porque você não sabe o que vai dar esse negócio de fazer Uber aí, que não tem direito nenhum e tal. Cara, aquilo lá, olhei e falei assim, meu Deus do céu. Eu entrei em crise na hora. Falei, cara, estou detonando o carro, estou gastando quase mais do que estou ganhando. Cara, isso daqui não vai dar certo, não. Cara, você fica profundamente desanimado quando você está num lance que você não olha e vê perspectiva nenhuma. Cara, ninguém vai ficar num negócio que você fala assim, não vai chegar em lugar nenhum. E às vezes... aliás, aí eu me reconverti e falei, não, vale a pena sim, vai dar certo sim. Mas estou tentando trabalhar na Rumo, lá perto de casa. E aí ninguém fica num negócio que não vai dar em nada. E às vezes é isso que falta na vida da igreja. A gente às vezes parece que está vivendo uma vida que parece que vai terminar no túmulo. E a grande verdade é que se a gente não tiver essa esperança real, cara, a gente não vai ser como deveria ser. A gente não vai conseguir escalar ou chegar aonde tem que chegar. Porque esperança não tem a ver com uma expectativa simples. Esperança, biblicamente falando, tem a ver com garantia. Então, se eu dissesse para você, cara, está garantido que você vai passar a tua eternidade no céu. Não tem como você olhar para isso e falar assim, legal. Cara, obrigado, Senhor, fantástico. Então quer dizer que tudo que eu estou fazendo aqui tem um propósito e estou indo nessa direção. Então isso é encorajador. Agora, pensar numa fé que termina no túmulo ou em qualquer outros meios é muito chato. Porque é quase uma filosofia. Não se trata de eternidade. Eu sei que algum pessoal que gosta do Matthew Henry, eu falo Matthew Henry, não sei se é Matthew Henry, aquele puritano, teólogo, que tem um monte de livro devocional e tal. Aí teve um cara que falou que faz devocional nele. Não vou falar que é o Dani. Aí tem uma história muito legal, porque os pais do Matthew Henry, a mãe dele era muito rica. E o pai, cara, quase um pastor, tô brincando. E aí o que aconteceu? Quando a mãe dele, né, quando eles eram jovenzinhos e tal, levou ele para casa para apresentar para os pais, a mãe dele, né, e o pai falou assim, mas quem é esse cara, né, que o nome dele era Philip Henry? Quem que é ele? Porque a gente sabe, cara, que ele não é ninguém assim, né, na sociedade da época e tal. E aí a futura esposa, a mãe de Henry, casada com o Philip, que será casada com o Philip, falou assim, sinceramente eu não sei de onde ele veio, mas eu sei para onde ele vai. Cara, isso aqui parece bobo, mas é muito bonito. Eu não sei de onde ele veio, mas eu sei para onde ele vai. Às vezes parece que a gente não demonstra a alegria para onde a gente vai. E talvez porque a gente está perdendo para onde a gente vai. E eu não estou falando isso para você desejar, tá? Ai, Senhor, volta logo que eu quero morrer. Assim, não, isso é depressão, geralmente, um ponto assim que eu acho muito estranho. Mas é uma coisa mais maranata, mais romantizada, mais poética, do tipo Jesus. Vamos dar uma voltadinha logo aí.
só para fechar isso, quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 9, ele mostra justamente essa certeza, dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Então imagina o dia inteiro, você nem das 6 até as 10 ali você tem sossego. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas sempre tem o mais em Paulo. E sempre tem o mais para a gente. Em todas essas coisas, de morte, de todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, eu tenho certeza, de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, futuro, aí ele empolgou, nem poderes, altura, profundidade, nem ninguém em toda essa criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que ele consegue se manter em pé, mesmo sabendo que vai ter um final triste? Porque o final dessa terra era só um ponto e vírgula para uma eternidade gloriosa que ele cria e dedicava a sua vida. Então não dava para ele olhar para tudo isso e dizer, não, é banal. Porque a experiência de viver a vida de igreja, eu diria que é 0,5% do que será nessa glória eterna. Então como é que a gente pode, às vezes, querer ir para o céu se a gente não quer nem ir para a igreja? Como é que a gente, às vezes, quer estar na presença dos santos, se, às vezes, os santos aqui de baixo, que é bem santinho, né? Bem, entre aspas, assim, que é a gente mesmo, a gente não tem prazer. Então, existe uma esperança que tem que inundar o nosso coração, porque senão, cara, você vai morrer na zona da morte da montanha. E aí, para terminar, porque eu já falei muito, a quarta e última coisa que eu quero que você veja, que é o nosso componente para o nosso oxigênio de sobrevivência, é o poder. E aí você fala, aleluia. Olha só o verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que está sobre nós, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cara, quando eu li isso daqui, eu falei assim, não é possível, tá? Tem alguma coisa errada. O Paulo, ele parte de um pressuposto simples, quando ele diz assim, ó, existe um poder que te impactou, existe um poder, uma força, essa coisa assim, incontrolável, poderosa, profunda, tudo que você possa imaginar, que meio que te abateu, te encontrou. E esse poder, assim, é nada menos do que dado em 3 ilustrações. Porque ele diz, ó, esse poder que veio sobre você e atua em você, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo, que ressuscitou o Cristo da sepultura, é o mesmo poder de Cristo exaltado sobre todas as coisas, e é o mesmo poder de Cristo sobre a igreja. Então, você fala assim, nossa, peraí, podia ser menor, Paulo, porque aí a régua sobe muito. Ele não está falando assim, ó, igreja, assim, ó, cara, tem um poder que te envolve, mas assim, ó, ele pode ser comparado a uma coisa pequena. Não, ele já pega assim o ponto máximo da nossa fé, dizendo, ó, o poder que está sobre você hoje e que pode ser exercido sobre você hoje é o mesmo da ressurreição, é o mesmo da exaltação, é o mesmo do senhorio de Cristo. Cara, isso aqui me deixa desanimado, porque eu olho para isso e falo, Deus, eu não estou conseguindo fazer nadinha. Assim, o poder é muito grande para o vaso tão quebrado que eu sou. E ele diz que esse poder habita
é sobrenatural e é grandioso e é transformador. Então, quando eu olhei para isso, eu fiquei assim. Porque quando a gente ouve poder, a primeira coisa que a gente fala assim, não, então já sei, se eu tenho esse poder, eu vou no hospital e aí eu vou orar por todo mundo e curar todo mundo, porque esse é um poder. A gente já vem dessa coisa assim de poder sempre é você fazer algo pelo próximo, num sentido miraculoso, porque a gente aprendeu, a gente foi ensinado a pensar assim. Mas além disso, eu queria fechar com você pensando no seguinte, que esse poder que é descrito e é tão necessário para mim e para você, eu resumiria ele para você no seguinte, é o poder de trazer vida naquilo que está morto. Não é um poder de você sair daqui loucão querendo ressuscitar a gente. Se Deus está te chamando para algo do tipo, mas esse poder é sobre um Deus eterno que entra no cotidiano e que traz vida naquilo que está morto. E eu digo isso para você por quê? Porque olha só o capítulo 2 do nosso texto, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, morto não tem vontade, morto não levanta, morto não tem nada, não pode fazer nada por si. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, Paulo está dizendo, cara, olha para a sua vida. Você é isso. Você era inimigo de Deus. Você vivia contrário a Deus. Você vivia para satisfazer não a Deus, mas a você mesmo. E isso não é algo que a gente desenvolve. É isso que nós nascemos. É a essência do nosso ser. A gente já nasce nessa condição de pecado em desobediência a Deus. Então não tem esperança. A gente está morto. Então às vezes, quando você olha para algumas coisas, eu sempre faço esse exercício. E eu olho para algumas pessoas e eu falo... Como que essa pessoa é capaz de ser tão má? Cara, tá morto espiritualmente. Tá morto, não tem vida. Morto não tem vontade de fazer vida. Todavia, verso 4. Entretanto, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Todo mundo aqui era morto, estava morto. E se você hoje olha e diz, cara, eu acredito nisso, é porque você foi ressuscitado por Ele. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Nós somos a prova viva de um poder de Deus. Então não dá para provas vivas daqueles que estavam mortos hoje não terem vida. Então, quando eu olho para você e eu chamo a sua atenção para esse componente do poder, é para você passar a voltar a acreditar que Deus pode trazer vida em coisas em você que já morreram. Porque eu tenho um monte de coisa em mim que morreu. Eu tenho um monte de coisa em mim que está morrendo. E chegam os momentos da minha vida que eu falo, Deus, morreu. E assim... eu já estou começando a desacreditar disso. E às vezes eu falo, Deus, eu acho que isso não é algo para ser deixado ou desacreditado. Eu preciso que o Senhor traga vida sobre isso. Porque esse poder para atuar nisso é o mesmo poder da cruz, da glória, do senhorio de Cristo. Então, se esse poder está disponível, Senhor, traga vida naquilo que precisa ter vida. Então, quando eu olho para esse nosso texto de hoje, nessas 4 coisinhas, eu
eu acho que, na verdade, o que Paulo está nos chamando a atenção aqui é que, às vezes, a gente vai olhando demais para o nosso dia a dia. Às vezes, a gente vai olhando demais para o cotidiano. A gente, às vezes, vai se perdendo demais na nossa rotina, na nossa cultura. E, para mim, esse é um texto que nos convida a olhar para os 8.849 metros e dizer, eu quero chegar lá. Porque pessoas fora da igreja não vão passar dos 7.000 metros de uma relação com Deus. Porque a partir dos 7.000 metros, pelo Monte Everest, é zona de morte. Ninguém sobrevive. Mas com o oxigênio dá para chegar lá. E aí, quando eu olho para esse texto, e quando eu trago esse texto para vocês, cara, eu penso em 4 fases aqui nessa noite. Eu penso naqueles, e talvez esse seja o seu caso, que você está lá em cima. Você já passou os 7.000 metros do que é comum. E eu quero dizer para você o seguinte, não olha para baixo, não. Não diminua o ritmo. Não volte, não fale assim, não, mas lá embaixo, lá embaixo tem mais oxigênio. Não, fica no menos oxigênio. Porque o Senhor está te abençoando. Ele não vai colocar algo sobre você e inundar o teu coração de vontade e de paixão e não te dar todos os recursos para você estar onde você deveria estar. Então, se você está aqui nessa noite e você fala, cara, graças a Deus eu estou lá em cima. Não diminua o passo, não queira voltar. Continua lá. Porque lá é um bom lugar. Mas também eu acredito que nessa noite tem gente que estava subindo, mas deu uma... Não precisa chegar lá no topo, não. Acho que só até aqui na beirinha da... Já subi 1 metro, então já está o suficiente. Cara, eu acho que dá para você viver tantas coisas mais profundas conforme você vai subindo, mas você tem que ter a ousadia de subir. E eu queria convidar você a continuar subindo, porque dá para ir mais. Dá para desenvolver uma relação maior com Deus ao longo dessa montanha. Mas eu também quero dizer para você que eu imagino uma terceira pessoa, uma terceira fase aqui nessa noite, de que talvez você... Cara, você não é crente, você nunca aceitou Jesus. E você é uma pessoa que está conhecendo, está ouvindo, está gostando, mas nunca tomou essa decisão. E eu quero falar para você que essa é a melhor decisão que você pode tomar. É um baita desafio trazer tudo isso desse reino de Deus para a sua vida. Mas vale muito a pena subir essa montanha. Não é só subir, olhar e descer e falar assim, ai que chato, vou ter que descer tudo isso. Cara, vale muito a pena. Quando a gente às vezes tem essas experiências lá no topo. Então eu quero convidar você a tomar essa decisão. Não, mas eu não sei. Não, peraí, você não entendeu uma coisa. Essas 4 coisas aqui, não é para você olhar e falar assim, não, peraí, agora eu vou construir isso. Não, isso já está. Isso já foi dado para você. Você já tem tudo que você precisa para continuar lá em cima, para subir um pouco ou para começar a subir. É só você falar assim, Senhor, eu estou aqui com as mãos vazias, porque aí você entendeu o evangelho. É você chegar com as mãos vazias, mas com um coração ousado para dizer, cara, eu quero experimentar isso, mesmo não tendo muita ideia ou morrendo de medo. Mas eu também imagino que tem uma 4ª fase aqui, que é você estar aqui, você tem ouvido sobre isso tudo, mas isso tudo não faz sentido algum para você. E eu quero encorajar você a olhar para isso e perceber que a verdadeira vida só pode ser encontrada na montanha. Porque lá embaixo... Cara, eu não posso contar a experiência porque eu nunca subi a montanha, mas eu imagino que é muito bonito olhar lá de cima, mesmo que depois você tem que descer tudo aquilo e falar assim, será que valeu a pena? Mas eu quero encorajar você a olhar para tudo isso e entrar nessa jornada. Porque é sobre voltar-se a Deus isso aqui. E tudo isso não é só sobre a gente subir montanha, porque na verdade o nosso Senhor, ele subiu uma montanha. E ele subiu a montanha da Gólgota. Ele foi crucificado nesse lugar chamado Caveira. E não era
o lugar, a habitação do diabo. Mas era o lugar da morte. E essa morte, ela só aconteceu porque quando ele subiu essa montanha, ele tinha eu e você na sua mente. Cristo morreu por você. E ele chama você a subir até onde você conseguir. Não com os recursos, mas com o oxigênio que é necessário e fundamental para você subir. E você sabe que a população nepalesa da etnia de Sherpa, sei lá se é assim que fala, essa população ela é adaptada geneticamente para lidar com altitudes elevadas. E aí a galera vai lá e morre, porque chega numa hora e fala assim, cara, não rolou, vou morrer aqui, obrigado família, adeus. E aí o que aconteceu? Tem um cara chamado, eu não sei falar, cara, mas eu vou falar assim mesmo. Kami Rita Sherpa. É tipo o Joãozinho assim do bairro, sabe? E ele já chegou lá 24 vezes. A galera se matando, morrendo, e ele subiu 24 vezes. E aí ele deu uma entrevista e ele disse assim, eu sou saudável. E aí já quebrou o meu lado, né? Eu posso continuar subindo até os 60 anos. Utilizando oxigênio extra, não é grande coisa. Olha que miserável. A galera morrendo. E ele, cara, eu posso subir quantas vezes eu quiser. Aliás, eu tô até cansado de subir esse negócio. É só levar um oxigênio aí, um tubão. Não é nada. Porque essa galera geneticamente já foi adaptada para um negócio. Então, essa oração de Paulo não é uma oração para você sair daqui e falar, eu preciso construir. Espiritualmente, você já foi adaptado para essas realidades. É só você se deixar. É só você largar o controle da tua vida e dizer, Senhor, sopra o teu espírito de uma maneira tão profunda e intensa que eu consiga subir aonde eu preciso subir. É que o grande problema é que a gente não vive isso, não é porque Deus não está fazendo. É porque a gente não tem vontade. Por quê? Efésios do 1 a 14, o Paulo colocou, ó, olha o que Deus fez por vocês. E agora, nessa noite, você é alguém que é indesculpável diante de Deus. Porque Deus fez muitas coisas para você. Aliás, na linguagem, todas as bênçãos espirituais já foram te dadas. É só você aceitar. Então, vamos orar aceitando esse presente?